Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria. E turma, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de um sólido que é chamado de cone, tá? Sim, ele é aquele cone que você coloca para fazer baliza lá na autoescola. Ele é aquele chapeuzinho de aniversário que tem um formato de um cone, tá? Então esse sólido nós estudamos. Turminha, segue a gente lá no Instagram. Tá aqui, ó, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Turma, separa um papel e uma caneta porque nós vamos construir juntos o nosso caderno do aluno. Perfeito? Primeiro ponto, ó. O cone, ele se encaixa como um sólido de revolução. E detalhe, sempre que você encontrar essa categoria de sólido, é porque você obtém a figura tridimensional a partir da rotação de uma figura plana. Perfeito? Então você tem ali um eixo de rotação, você pega uma figura plana e começa a rotacionar. A partir desse movimento de rotação, existe, portanto, a figura tridimensional. Tranquilo? No caso do cone, turma, nós vamos realizar esse movimento aqui, ó. Observe. Eu vou considerar esse traçado, mas considera como uma reta, tá? É só faz por mesmo simetria. Então, isso aqui eu vou considerar como o nosso eixo de rotação. Ponto. Como que nós obtemos o nosso cone? Rotacionando, turma, um triângulo. Perfeito? Então, tá vendo que eu tô marcando um triângulo, mesmo que pontilhado, mas você vai fazer muito bonitinho com a régua? Você tá vendo que eu tenho ali aquele triângulo parado. Eu vou começar a fazer isso aqui com o triângulo. Então, automaticamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, automaticamente, turma, ele vai parar aqui, ó. Só que lembra que para ele chegar nesse ponto, ele teve que ir lá por trás. Mas se eu quero retornar para o ponto inicial, pronto. Percebe que está formando uma figura tridimensional. E aí nós temos alguns elementos. Perfeito? Eu vou preencher essa figura aqui na frente. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Fazer a mesma coisa. Aqui. Aqui. E a nossa base é essa circunferência. Perfeito? A única coisa que eu fiz foi só retirar o eixo de rotação para você perceber realmente a formação da nossa figura. Turma, quais são os elementos que a gente precisa carregar para resolver e entender questões de cone? Primeira coisa, ó. Tá vendo que a sua figura ela tem uma ponta? Turminha, essa ponta aqui, ela é chamada de quê? De vértice.
Então, isso é o nosso vértice do cone. É a ponta dele. Tá vendo que nós temos uma circunferência na base? Turma, a distância do vértice até o centro da base, ela é chamada de H. Ué, Ian, mas esse H não é a mesma coisa que a altura? É, tá? Turminha, esse H que tá ali é a altura do cone. Perfeito. Olha uma outra característica. A distância do centro a qualquer ponto da sua circunferência recebe um nome. Qual? Eu lembro que é um tal de R. Exatamente. Turma, o R é o raio da circunferência. Então, ele é o raio da base. Perfeito. Só que aqui tem um outro ponto. Esse segmento que eu vou marcar de azul, que ele poderia estar em qualquer outro ponto da sua circunferência, tá? Porque isso aqui é infinito. Se você observar, ó, é infinito. Perfeito? Eu conecto esse segmento àquela extremidade, você vai perceber porque a gente está formando um triângulo retângulo. Turminha, esse segmento aqui, ó, é chamado de geratriz. Ó, geratriz do cone. Perfeito? Geratriz do cone. Existem infinitas geratrizes, mas normalmente a gente conecta aquela, porque se você observar geometricamente, existe aqui, ó, a formação de um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, antes da gente calcular área e volume, eu quero que você anote essa relação que é chamada de relação fundamental do cone. Olha o nosso triângulo. Nós temos isso aqui, ó. Perfeito? Lembra que oposto a 90 é o maior lado. Só que naquela perspectiva, o maior lado é quem? A geratriz. Os catetos, um é o raio e o outro, a altura. Ian, nesse caso, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. E é isso que você vai fazer. Quem que é a hipotenusa? Porque o teorema de Pitágoras é isso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, ó, g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Beleza? Então, acontece muito, turma, da questão de dar o raio, a geratriz, mas você encontrar a altura, porque no volume a gente precisa. Então, essa relação fundamental, ela acaba acontecendo. Beleza? Então, bora lá. Ó. Existem 3 fórmulas de área que você precisa saber e uma que é para calcular o volume. Primeira fórmula, área da base. Beleza? Você tem que pensar assim, a sua base ela não é um círculo, então a área da base é a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Segundo ponto, área lateral,
Como assim, área lateral? Turma, é tudo aquilo que não é a base. Ó, o que que é a base pra gente? Turma, a base é essa circunferência aqui, ó. Se eu retiro essa circunferência, imagine que você tem aquele chapéu, ou melhor, o cone de baliza de autoescola. Quando você coloca aquele cone no chão, o que está com contato com o chão é a base. Lembra da parte laranja? Eu posso calcular aquela área da parte laranja. Isso aí é uma perspectiva melhor. Beleza? Como que eu calculo a área lateral? Turminha, área lateral é π vezes R vezes G. Ué, Ian, G você viu que o G é o quê? É a geratriz. E normalmente, turma, nós utilizamos isso aqui, ó. Beleza? É extremamente importante. Quem que é esse R? Fácil. É o raio da base. Tranquilão? Raio da base. Terceira área que a gente pode calcular é chamado de quê? Área total. Só que pensa comigo, turma, a área total ela é uma soma. Ela é uma soma de quem? Da área da base mais a área lateral. Então observe, ó, área total. Quem é a área da base? Π r ao quadrado. Quem é a área lateral? Π r g. Beleza? A área total é só você fazer uma soma da área da base mais a área lateral. Perfeito? Isso aqui acaba sendo realmente uma consequência, não é algo que você precisa decorar. Agora, se tem um ponto que você precisa aprender / decorar, porque é o maior foco de questões, é o volume. Turminha, volume é calculado como a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que se você observar, a área da base a gente tem. Então, a gente consegue definir o volume como π r ao quadrado vezes h dividido por 3. Beleza? E aqui a gente registra, ó, a altura e o raio. Tranquilo? Sempre que você enxergar ponta, tipo pirâmide, cone, o volume ele vai estar dividido por 3. Beleza? Bora resolver uma questãozinha agora? Uma questãozinha aí prática para você entender os valores como estão dispostos, tá? Observe. Calcule o volume de um cone que tem uma base com 8 centímetros de diâmetro. Lembra que volta e meia aparece essa questão do diâmetro. Só que, turma, o diâmetro é o dobro do raio. Então se o diâmetro é 8, o raio 4 centímetros. Beleza. E a minha altura? 12. O que eu estou querendo calcular? O volume. Então é π r ao quadrado vezes h dividido por 3. Beleza? Turminha, nessa situação aqui, ó, como a questão não forneceu π, a gente vai deixar em função de π, tá? Pode acontecer dele te fornecer a aproximação e tá tudo bem, melhor ainda. Beleza? Mas a gente vai calcular e deixar em função de π só para o resultado não ficar tão
distante ou valor aproximado, perfeito? Se ele não te deu, normalmente você deixa em função de π. Se ele deu, você joga o que tem. Então vamos lá. π vezes. Quem é o raio? 4 ao quadrado. Vezes. Quem é a altura? 12 dividido por 3. Tranquilo. Volume. π vezes 16 vezes 12 dividido por 3, 4. Beleza? Show de bola. Turminha, aí tem um ponto aqui, ó. Se você realiza essa multiplicação, 64, e aqui ficaria 64 π centímetros cúbicos. Beleza? Você marcaria isso aqui. Tranquilo. Mas assim, ó. Lembra que o π, ele pode ser aproximado, tá? Se nessa questão eu considero o π como 3, o enunciado não deu, mas eu vou considerar. Se eu considero o π como 3, a resposta ela vem para 192. Perfeito? Se você chega aqui e coloca assim, ó, π como 3 vezes 64, isso aqui dá 192 centímetros cúbicos. E, de fato, você marcaria isso aqui. Se a questão não te deu e deixou em função de π, se fosse assim, ó, 64 π centímetros cúbicos, você marcaria a letra B. Então, muito cuidado, tá? Mas aqui, como a questão realmente forneceu esse 192 cravado, eu vou considerar como isso aí. Perfeito? Próxima questão para a gente finalizar. A altura de um cone circular reto, reto é porque ele está em pé e é isso que vai cair, não vai cair em inclinação, tá? A altura dele mede o triplo do raio da base. Então, H é 3 vezes R. Se o comprimento da circunferência dessa base é 8 π centímetros, turma, comprimento é 2 πr. Só que lembra que a questão falou que é 8 π, então 8 π é igual a 2 πr. Eu corto π com π, passo esse 2 dividindo r, 4 centímetros. Só que lembra que a questão falou que a altura não é o triplo do raio? Então, 12 centímetros. Ele está pedindo o volume. Volume, π, r ao quadrado vezes h, dividido por 3. Volume. Tá vendo que a resposta... É porque que eu coloquei π, turma? Mas você entende que é a constante, tá? Aqui a gente coloca π vezes... Quem é o raio? 4. Então, ficaria 4 ao quadrado. Quem é a altura? 12. Dividido por 3. Tá vendo que é a mesma perspectiva da outra? O 12 corta com 3, 4. Beleza. Olha o volume. π vezes 64. E, de fato, resposta letra A. Beleza? 64 π centímetros cúbicos é a nossa resposta letra A. Tranquilo? Pessoal, espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha gostado. Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Qualquer dúvida, manda lá. Fiquem com Deus e fui!